Olá, então eu sou o Padre Abimael, missionário do Sagrado Coração, trabalho atualmente na paróquia de São João Batista do Tauape, em Fortaleza, Ceará. E é uma alegria poder falar aqui a convite das irmãs concepcionistas franciscanas, falar da vocação concepcionista dentro da igreja. O que é a vocação concepcionista para a igreja, na igreja? Primeiro, a gente precisa ter em conta que Santa Beatriz da Silva, ao fundar a ordem das conhecidas hoje concepcionistas franciscanas, ela tinha em mente, tinha no coração, exatamente que a família concepcionista, a ordem por ela fundada, tinha suas raízes na igreja. Dizer que, então, a ordem das concepcionistas tem suas raízes na igreja é dizer que ela fundamenta-se, ela está sustentada pela própria vida da igreja. Então, a vocação concepcionista é uma vocação sustentada pela própria vida da igreja. Se alimenta da vida da igreja, não é? E cresce com a própria igreja. Outro elemento que Santa Beatriz nos trazia sobre a vocação, sobre a ordem concepcionista, é que essa ordem existe em razão da igreja. Isto quer dizer que as concepcionistas, a família concepcionista é uma família que existe para a igreja. Assim, em cada igreja local particular no qual está instalado, na qual há um mosteiro, as irmãs rezam por aquela igreja, rezam na comunhão com aquela igreja, e assim elas estão em razão da igreja. E aí, lembrando das mártires da Espanha, do período da perseguição, da Grande Guerra Civil Espanhola, lembrando que naquele período em que as monjas foram martirizadas na Espanha, e hoje são beatas, nós lembramos que toda a igreja sofria aquela situação, toda a igreja sofria aquela perseguição, muitos padres, leigos, outras religiosas foram martirizados. Nós mesmos, missionários do Sagrado Coração, temos mártires beatos, vítimas, martirizados na Guerra Civil Espanhola. E assim, ao então vermos que também a família concepcionista tem mártires, tem beatas mártires vitimadas no período da Guerra Espanhola, nós então vemos como é este viver em razão da igreja. Está enraizada na igreja e existe em razão da igreja. Então, a consagração que essas mulheres fazem é uma consagração a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, também a Virgem Maria, a concepção, a Beatíssima Virgem Maria em sua Imaculada Conceição, na igreja, para a igreja e com a igreja. Então, quem encontra uma monja concepcionista, uma irmã concepcionista, encontra uma mulher de igreja, uma mulher que pertence a uma igreja particular, uma mulher que vive sua vida contemplativa, sua vida de silêncio, sua vida de clausura na comunhão com a igreja. E assim, ela vive enraizada na igreja e vive em razão da igreja. Então, podemos claramente dizer que é fundamento da espiritualidade concepcionista esta comunhão com a igreja. Outro elemento que nós podemos trazer para podermos demonstrar essa comunhão da vida concepcionista com a igreja é também o ofício das horas. A monja concepcionista é uma mulher do ofício das horas. Ela reza a oração da igreja, consagrando todas as horas a Deus dentro de sua vida contemplativa. E nessa consagração das horas a Deus, ela consagra a própria igreja. Consagra a vida da igreja nas regiões em que ela passa por perseguição, a vida da igreja em ação de graças nos lugares em que ela cresce, a missão do Santo Padre, a missão dos bispos. Então, na oração, rezando com a igreja, ela reza também pela igreja, a vocação concepcionista. E também, num terceiro elemento desta vida, desta vocação dentro da igreja, nós encontramos a vida eucarística. A monja concepcionista é uma mulher de Eucaristia. E aí dizia o Papa João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. E de fato, se as monjas concepcionistas vivem da Eucaristia, então elas vivem na igreja e à semelhança da igreja. São mulheres que vivem da Eucaristia. De modo que a vocação concepcionista
esta riqueza para toda igreja particular, esta riqueza para todo leigo, padre, né, bispo, né, diácono permanente, que tem essa alegria de encontrá-las, de ir até os mosteiros, rezar com elas, tomar conselhos e rezar por elas também. Rezar para que Deus envie vocações cada vez mais para enriquecer as igrejas particulares com essa presença bonita, que é a presença da família concepcionista franciscana. Então, enraizadas na igreja, em razão da igreja, rezando com a igreja e pela igreja, e como mulheres da Eucaristia. A vocação concepcionista é um dom para a igreja, é um presente de Deus, dado à igreja por meio de Santa Beatriz. Que Santa Beatriz interceda por nós, interceda por todas as suas filhas, e que o bom Deus nos abençoe e guarde e nos conceda sempre, né, os seus favores, e conceda santas e preciosas vocações à família concepcionista franciscana. Deus nos abençoe e guarde.